Sabe quando você está utilizando o seu aplicativo favorito e aí do nada aparece uma funcionalidade nova que não apareceu para seus amigos e mais para ninguém que você conheça? Se a mudança for boa, você vai ficar se achando, mostrando para todo mundo. Se a mudança for ruim, vai ser meio frustrante. Mas uma coisa é certa, você está sendo utilizado como cobaia para a versão nova do aplicativo. Bom, eu sou o João Vale, esse é mais um vídeo aqui no Calmillion e hoje a gente vai falar sobre deployments em Kubernetes utilizando o Istio. Hoje a gente vai entender como esse tipo de coisa, essa coisa é um deployment, e como que ela funciona e como que a gente consegue fazer isso, como que as empresas também fazem isso. Lógico que a gente vai fazer de uma forma muito mais simplificada aqui. A maioria das aplicações, dos serviços que a gente utiliza na internet, tanto em computadores quanto em celulares, utilizam arquiteturas de microserviços. Para entender essa arquitetura, você tem que entender e investigar vários microserviços que falam entre si. Hoje, existem diversas soluções Cloud Native, chamadas de soluções de Service Mesh, focadas em você entender quem está chamando quem está se conversando com quem, qual microserviço está fazendo chamadas para qual aplicação, qual serviço está atendendo as requisições dos clientes e muito, muito mais. Tá, e o que é Service Mesh? Basicamente é uma camada de infraestrutura que você adiciona na sua aplicação sem alterar o código dela e que permite que você entenda o tráfego, a comunicação entre essa aplicação e outras. Com essa camada, você vai ter a possibilidade de observar, gerenciar e alterar o tráfego de aplicações que comunicam entre si. De forma bem geral, Service Mesh envolve facilitar a implementação de testes AB, deployments Canary e Blue-Green, limite de tráfego, controle de acesso, encriptação, autenticação ponta a ponta e um monte de outras coisas. Hoje a gente vai focar na parte de deployments, utilizando o Istio, que é uma das ferramentas open source de Service Mesh, para Kubernetes e entender como isso funciona. Eu tô aqui no meu Rancher. A gente vai utilizar ele hoje para fazer as operações com Kubernetes e também facilitar a instalação do Istio. A gente vai utilizar a interface gráfica dele para isso. E aí eu vou primeiramente entrar aqui no meu cluster de Kubernetes. Carregar no meu cluster tem aqui umas informações. Mas o que interessa aqui pra gente hoje é essa parte de Marketplace, onde a gente vai fazer a instalação do Istio. Clicando aqui nele, você tem algumas informações sobre o Istio, né? Vai ser a nossa ferramenta open source para a implementação de Service Mesh no nosso cluster, nas nossas aplicações, estão rodando no cluster. E aqui na hora de instalar você consegue ter alguns componentes. Você pode habilitar o Kiali, que é a interface gráfica, a gente vai estar habilitando para ver algumas métricas de tráfego dentro do nosso cluster. E existem outros detalhes que a gente consegue abordar em vídeos posteriores. O Istio tem muita coisa para falar. Eu vou mudar aqui para minha CLI, onde eu consigo fazer o gerenciamento do meu cluster. E basicamente eu já fiz um git clone do repositório que está aqui na descrição do vídeo. Ele possui um Helm chart, alguns componentes de Kubernetes que a gente vai instalar no nosso cluster. Só para ilustrar aqui, eu consigo mostrar o meu cluster rodando, tudo certinho, sem problema algum. Então, a gente vai fazer um Helm install agora e subir uma aplicação, basicamente é um Flask. A gente vai subir a versão 1 dele, né? Eu vou passar o diretório onde está o Helm chart, vou passar aqui algumas configurações, algumas flags, né, para esperar o deployment ser realizado. E aqui na tag eu vou definir que eu quero a versão 1 dessa aplicação, né? E aí eu vou subir essa versão 1 no namespace de produção mesmo. Dessa forma a gente consegue ter um controle. Então imagine um cenário em que todo mundo tem a aplicação na versão 1 rodando em produção, é o que os clientes têm acesso. E posteriormente a gente vai fazer algumas alterações no ambiente de desenvolvimento, e aí a gente vai fazer algumas alterações no ambiente de desenvolvimento e vamos mudar a versão da aplicação para a versão 2, né? Basicamente o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: eu quero testar a versão 2 antes de passar a versão 2 para produção. Em poucas palavras é isso. Então agora a gente vai subir a aplicação versão 2. Eu vou passar aqui a deployment tag versão 2, só que agora eu vou subir no namespace de desenvolvimento. Beleza, só para a gente confirmar se subiu a nossa aplicação aqui nos nossos ambientes. Vou dar aqui um kubectl get pods no namespace de produção primeiro. E aí tá lá o meu Flask app versão 1 rodando. Beleza, então os pods estão rodando. E eu consigo fazer a mesma coisa e ver aqui se tá rodando também em desenvolvimento. No caso, é o Flask app versão 2, que também tá rodando.
Agora, introduzindo o primeiro conceito aqui do Istio, vou mostrar para vocês o arquivo que vai se chamar o Gateway, né? Basicamente, ele vai definir para a gente como o Istio vai exportar o serviço das aplicações que estão rodando, tanto o Flask 1 quanto o Flask 2. Basicamente, toda requisição de cliente vai bater nesse Gateway, né? Que é um objeto de Kubernetes do tipo Gateway, e vai direcionar esse acesso para a porta 80 de um dos dois pods, de produção ou de desenvolvimento. Ele vai definir algumas configurações do Istio, ele vai funcionar como uma porta de entrada dos clientes que estarão acessando o serviço, né, que é a nossa aplicação, e ele vai direcionar os acessos de acordo com o que a gente configurar o Istio. Ok? Então, vou dar um kubectl create aqui agora no nosso gateway. Ótimo, ele foi criado. E esse é um segundo conceito aqui importante pra gente no Istio, que é o Virtual Service. Basicamente, o Virtual Service, que é um outro objeto de Kubernetes que o Istio cria, ele vai definir para onde os acessos de clientes serão direcionados uma vez que eles passarem pelo gateway. Então, eu consigo, por exemplo, nesse caso, onde já está configurado aqui, ter um balanceamento de 50-50. Se você olhar ali em weight, você vai ver que para o ambiente de produção, você tem um peso 50 e para o ambiente de desenvolvimento, você tem um peso 50. Ou seja, todo cliente que requisitar a minha aplicação, o meu serviço, ele vai ser recebido pelo gateway que a gente já criou anteriormente e será repassado para o Virtual Service, que aí vai definir para onde vai esse acesso. No caso aqui, como eu estou definindo um Virtual Service com peso 50-50 para os dois ambientes, o tráfego vai ficar dividido entre os dois ambientes, de produção e de desenvolvimento. É aqui que entra os conceitos de deployment. E aí existem vários. Por exemplo, o Blue-Green, o Canary. Todos eles servem para você testar versões novas das suas aplicações sem que você tenha uma mudança drástica de uma vez só. Basicamente, o que o nosso Istio está fazendo é um balanceamento de carga com esse Virtual Service. E ele está direcionando a carga para os dois ambientes, de produção e desenvolvimento. Esse é um caso de Blue-Green, em que você tem em que você tem dois ambientes, um chamado Blue e um Green. O Blue, imagine aqui que no nosso caso o Blue é a produção, que você está com a versão 1, e o Green é o desenvolvimento, que você está com a versão 2. Então você está dividindo o tráfego meio a meio. As pessoas irão acessar, algumas irão acessar a versão nova, outras irão acessar a versão antiga. No nosso caso, nós iremos fazer o deployment Canary. Então, eu vou dar um create aqui no meu Virtual Service. Ele foi criado, beleza. Voltando aqui no Rancher, eu quero mostrar para vocês que o objeto do Istio foi criado dentro do nosso cluster. Basicamente, esse ingress que foi criado pelo Istio está direcionando o acesso da nossa aplicação para um dos dois serviços, que é o de produção e o de desenvolvimento. Para facilitar a visualização do tráfego, a gente vai utilizar essa interface gráfica chamada Kiali, que foi instalada junto do Istio. E a gente vai conseguir ter alguma visualização que vai nos ajudar aqui a entender o que está acontecendo no nosso ambiente. Se a gente vier aqui nessa parte de Graph. Então, vou selecionar os dois namespaces, produção e desenvolvimento. E vamos mostrar os nós que estão parados, né? Que ele diz em idle. E aí a gente consegue ver várias métricas aqui que o Istio disponibiliza. A gente consegue ver taxa de requisições, distribuição de requisições, tempo de resposta e muitos outros dados. Então eu tenho aqui o meu service, né? Flask App de desenvolvimento. E eu tenho o meu workload de desenvolvimento. Se você passar o mouse, você consegue ver o que é cada objeto aqui no Istio. Tá? E o ambiente está exatamente replicado em produção e desenvolvimento. A única diferença é a versão da aplicação. Voltando aqui no Rancher, consigo ver o meu gateway. E ele está expondo a minha aplicação, né? Nessa porta que está sendo exibida aqui. E aí, se eu clicar nela, eu consigo ver que o meu serviço foi acessado. Nossa aplicação basicamente dá um print aí na versão atual dele. Eu vou ficar dando um F5 aqui, atualizando a página. É um acesso HTTP 80, normal mesmo.
E aí você vê que às vezes ele faz o acesso na versão 2, mas a maior parte é na versão 1. Isso acontece porque lá no nosso Virtual Service a gente colocou 80% para produção e 20% para desenvolvimento. Voltando aqui no Kiali, você consegue ver que a maioria dos acessos estão indo para a produção, da forma que a gente esperou. Isso fica bem fácil de entender. Então, você tem ali bastante acesso indo para a produção, mais especificamente 80% dos acessos. E ali em cima você tem 20% somente indo para o desenvolvimento. Então, você está trabalhando seguro ali em que 20% dos seus clientes estão acessando a versão 2 da sua aplicação. Ok. Voltando aqui no Rancher, eu consigo ver o meu gateway do Istio, foi criado. E também os Virtual Services, né? Vamos fazer uma pequena modificação aqui nos nossos Virtual Services e fazer uma criação de um novo tipo de deployment em que a gente vai direcionar agora, ao invés de ser 80% para a produção e 20% para o desenvolvimento, vamos começar a direcionar mais tráfego para o desenvolvimento, para a nossa versão 2. Então imagine que está dando certo, essa versão está funcionando bem, então a gente quer que mais clientes acessem a versão 2 com o objetivo de que a gente tenha mais e mais clientes com as novas atualizações. Então eu vou trocar, vai ser 80% para o desenvolvimento e 20% para a produção agora. E aí se a gente voltar aqui para o nosso Kiali, vocês podem ver que o desenvolvimento está tendo bastante acesso, 80%, e a produção 20%. Então a gente só inverteu o cenário, né? Então a gente tem agora muitos clientes acessando a nossa versão da aplicação de desenvolvimento. É lógico que esse não é um tipo de cenário real em que você direciona clientes para acessar um ambiente de desenvolvimento, né? Mas veja que desenvolvimento apenas como a nossa aplicação na versão mais recente. E não um ambiente em si de desenvolvimento, que geralmente é um ambiente em que você não tem controle de falhas e uma série de outras redundâncias necessárias para uma aplicação séria, né? Então agora, sabendo que a nossa versão 2 está funcionando bem, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai mudar a versão de produção para a versão 2. Então a gente vai atualizar a nossa aplicação na produção e deixar o ambiente de desenvolvimento de lado. Então a gente vai atualizar a produção para a versão 2 e mudar todo o nosso tráfego, 100% do nosso tráfego para a produção. Beleza? E aí a gente consegue fazer um Helm upgrade lá no nosso namespace de produção. Beleza? A gente consegue ver aqui que foi atualizado. E aí eu vou fazer a atualização aqui agora do seguinte. Então vamos alterar aqui agora o nosso Virtual Service, colocar 100% de peso para a produção e 0% para desenvolvimento. Então, basicamente, o que eu quero é que 100% dos acessos vão para a produção, para a nossa versão 2. E aí eu estou fazendo um F5 aqui na página, na aplicação, e ele está sempre retornando a versão 2, como esperado. E aí, como é que a gente confere se ele realmente está indo para a produção? A gente volta aqui no nosso Kiali, e aí ele vai mostrar para a gente que os acessos estão todos sendo direcionados para a produção. Bom, por hoje é só. Eu queria mostrar para vocês hoje como funciona esse deployment em Kubernetes, como que funciona um deployment do tipo Canary, Blue, Green. Eu espero que tenha ficado bem claro. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. A gente tem muita coisa para falar sobre Istio, isso é só a superfície ainda. E no futuro, com certeza, a gente vai explorar mais e mais temas. Para você não ficar de fora e entender Service Mesh, segue o canal e acompanha os nossos vídeos, porque vem muita coisa por aí ainda. Obrigado.